Pois é. Você já leu o título, você sabe o que vai acontecer nesse episódio 36 do Pads e Regatas Podcast. Isso não é brincadeira, eu repito, isso não é um exercício, this is not a drill. A gente vai falar do Chicago Bulls. E não, o nome Michael Jordan não será citado. Mentira, ele acabou de ser citado. E ele ainda vai ser citado mais uma vezinha no episódio. Mas você nem vai reparar, eu te juro. Não vai reparar porque a gente vai falar aqui do Chicago Bulls de 2021. O mesmo Chicago Bulls que tem o melhor começo de temporada da franquia desde 1996. 25 anos já se passaram. E você sabe o que aconteceu em 96, né? Bem, apesar de não achar que esse time do Bulls venha para quebrar esse recorde do time de 96, eu acho que vale mais do que a pena a gente discutir aqui sobre a franquia que vem de vento em popa. Apesar do Nikola Vucevic não estar naquele melhor de começo de temporada que o torcedor esperava, tem muita coisa boa para se falar desse Chicago Bulls. E é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenço, a gente não ia perder a oportunidade de ter o prazer e o privilégio de contar com ele aqui. Representando o C-Red Brasil e também conhecido como cara do café do Pads e Regatas, Michael Justin, a.k.a. Mike Zito, para trazer para você, seja torcedor do Bulls, seja um odiador do Bulls, ou seja só uma pessoa que se interessa pela NBA, o que há de melhor dessa temporada. E olha, eu te digo uma coisa, tá? Venha pelo Chicago Bulls, mas traga o seu estomazil porque o menino tá enjoado, tá? E fique pelas referências com Antônio Abujanra no final do episódio com o nosso 2-Minute Drill. Bem, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que você sabe, né? Tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirenço. Eu sou Otávio Ribeiro. Ai, meu Deus. E hoje é dia de embate, é dia de collab. A gente trouxe um convidado muito importante. É a primeira vez dele aqui no nosso podcast. Apresento a vocês Mike Zito. Dá um alô pra galera, Mike. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mike, o cara do café do Pads e Regatas e também ADM do C-Red Brasil. Que beleza que ter você aqui com a gente, cara, muito bom. E a gente vai trocar aqui hoje, que é importante a gente datar aqui esse episódio. Tá rolando neste momento, tá rolando o Chicago Bulls, meu e do Mike. Ao vivaço! E também contra o Philadelphia 76ers do Tavito na Filadélfia. Então, a gente vai trazer para vocês ao longo do episódio. Pode ser que haja algum tipo de reação do Tavinho ou do Mike, mas é só a emoção do torcedor, entendeu? Como tudo, né? Como tudo aqui, né? Como tudo. É a razão para esse podcast existir. Emocionados que somos, então hoje vai ser um episódio focado no Chicago Bulls, para a gente poder trazer a análise da galera do C-Red, representada aqui pelo Mike, e também quero saber se eu concordo, se eu discordo, para saber o que o Bulls fez. A gente vai começar falando vamos começar de antes da temporada um pouquinho, Mike. O que você acha que o Bulls fez de bom ou de ruim? Enfim, me fala a sua análise da pré-temporada do Chicago. Cara, minha análise vai contra qualquer analista gringo que falou que DeRozan foi a pior contratação da temporada da Free Agency. Cara, o cara meteu 37 pontos no último jogo, ele veio bem, encaixou no time que nem uma luva. Falavam que ele e o Lavine não podiam jogar junto, mas tem se provando o contrário até agora. Pode ser empolgação minha? Pode. Pode acabar em algum momento? Pode. Enjoy the moment. Camarada chega num podcast de família já completamente drogado, Flávio. O que tá acontecendo aqui? Cara, eu vou te falar, o DeRozan, ele tá com quase 50% de aproveitamento de quadra e 41% de 3, Tavinho. Tudo bem que são 2.3 arremessos por jogo, ok. Era isso que eu queria saber, qual é o clipe disso?
Não, pois é, por isso que, né, tem que dar o 2.4 arremesso por jogo. Mas ele continua indo pra linha, atacando, sendo agressivo, 87%, e tá ali empatadíssimo com o LaVine em minutos jogados e pontos por jogo. Então, uma das dúvidas dessa pré-temporada, né, trazendo, a gente já tinha trazido o Nikola Vucevic no ano passado, né, na temporada passada, né, melhor dizendo, e o fit do Nikola Vucevic, que já era um jogador ali de aproximadamente 20 pontos por jogo, com o DeRozan e com o LaVine. Te surpreendeu com a forma como eles estão conseguindo jogar juntos nesse início de temporada, Mike? Cara, me surpreendeu, tipo assim, antes você tinha, pelo menos depois da trade lá, deadline, que trouxe o Vucevic pro time, você tinha um time que podia contar com 2 caras pontuando todo jogo. Uhum. Você tinha LaVine e Vucevic. E hoje, quando se cobra menos, tem gente que acha que o Vucevic está deixando de jogar. Só que ele está exercendo mais o papel defensivo dele. Ele tem chutado menos de 3 porque tem mais gente para chutar de 3 agora. E de qualidade nem se compara com Valentine, sei lá, por exemplo. Marca. Meu Deus. Não se compara. Então, assim, saudade. Deixa em Cleveland. Tavinho, eu queria saber de você, cara, o que mais te surpreendeu nesse começo avassalador aí, agora já passando para a temporada mesmo, mas se você quiser falar da pré-temporada também pode, mas o que mais te surpreendeu nesse Chicago Bulls? Vou fazer uma coisa, eu vou abrir aqui já com um rant super sincero, tá? Eu tô com inveja aqui do Mike Zito. A real é essa. Eu estou nesse exato momento aqui. O Mike Zito está ostentando um recorde positivo. O melhor começo de temporada desde 1998, né, Mike Zito? É isso? 96. 96. Meu Deus, é pior ainda do que eu imaginava. Enfim, dito isso, né? Com todo respeito sempre, por favor, né? Eu fico impressionado. Lá vem. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui, tá? Vocês estão com um descrente de Chicago Bulls na gravação, na linha. A real é essa, tá? E eu queria, inclusive, saber de Mike Zito qual foi a sensação e a reação mesmo quando, peraí, a gente é um time que tá ali encaminhando para um rebuild a passos lentos, aí pum, do nada, não, a gente vai trocar pelo Vucevic, as próximas 2 primeiras escolhas são do Orlando Magic, né? A gente não bota uma proteção muito firme nas escolhas, tanto que a 8ª desse ano vai já de fato para o Orlando Magic, provavelmente a próxima escolha do ano que vem também vai para o mesmo. Mas o que eu tenho inveja é o seguinte, Mike Zito está on fire, desde que começou a temporada, Mike Zito, quem não acompanha Mike Zito, seu perfil, Mike Zito, por favor, seu arroba, pessoal, por gentileza. Mike Zito FPS. Por favor, então, Mike Zito FPS. Deem uma conferida que vocês vão ver ao lado da alcunha de bordo de Mike Zito no Twitter, você vai ver um parênteses, como diria Renan Calheiros. E esse parênteses, você vai ver o recorde do Chicago Bulls. E eu vou falar uma coisa pra você, Flávio. Eu tô com inveja disso, eu tô com inveja dessa empolgação com a temporada regular, com essa sensação de novos ventos, de que a coisa pode dar certo, mesmo não tendo grandes indicativos que vai dar certo aí, mas eu queria era isso que o Mike Zito tá sentindo, eu queria essa sensação que o Mike Zito tem de todo dia atualizar esse recorde com empolgação. E aí eu queria saber de você, Mike Zito, esse momento que você quebra com, a gente tá aqui indo para um rebuild, não estamos mais. Será que isso aí não era realmente o que vocês precisavam? E como é que tava esse coração? Como é que ficou e como é que tá hoje? Porque olhando aqui pra sua cara, enquanto o Flavinho falava da troca do Vult, dava pra ver que você não foi um dos grandes entusiastas. Mas hoje aqui, a troca, não achei pelos seus olhos. Foi? Então eu queria saber... Eu também vi uma reação assim. Eu achei que ele não tinha gostado do nome do Vult. Exato. Não. Então eu quero saber como é que tava na hora e como é que tá hoje e como é que tá a sua cabeça com relação a isso tudo, cara. Não é que eu não gostei do nome do Vult, é que quando você citou o Vult, eu pensei no momento atual que ele vem passando pelo time. Ele vem bem abaixo, as bolas de 3, o aproveitamento caiu bastante. E, assim, eu pensei no momento atual, mas eu gosto do Vucevic muito, assim. É o nosso big guy, só tem ele, assim. É verdade. Quem tem outro?
Então, tem até que falar sobre isso, inclusive. Tem. Tipo assim, a troca envolvendo o Vucevic encurtou um tempo que o Chicago ia ter de trabalho de formiguinha precioso. Sim. Ele olha para o futuro agora com DeRozan, até com o meme Caruso no time, que eu amo de paixão, nosso hortelino. Ele encurtou um tempo muito bom para a reconstrução do time, para olhar para playoff. Ano passado, tu confiava com o Vult já em 2 pessoas para tentar um play-in. E não conseguiu, por causa do Covid do Lavine. E o time não estava pronto também, a meu ver. Não estava. Mas só para referenciar, né, e trazer aqui os stats para a galera, o Vult esse ano está com 15 pontos por jogo, 39% de aproveitamento de quadra e 30% de aproveitamento de 3. O Vult, historicamente, ele é muito bom nisso, né? Mas segue com 10 rebotes, né? Um toco e 1.6 roubadas de bola por jogo, mas é uma diferença significativa em relação à temporada passada. Mas é aquilo, né? Só tem uma bola dentro da quadra. Então, assim, em Orlando, todas as bolas eram nele. Então era 24 pontos por jogo. Sim. No Chicago, no ano passado, na temporada passada, melhor dizendo, eram 21 pontos por jogo, porque só dividia ele e o Lavine, mesmo assim o Lavine fora de vez em quando e tudo mais. Agora, era esperado que o papel dele mudasse dentro do jogo. O que pode melhorar é sim o aproveitamento, né? E aí confiança, enfim, às vezes também tem isso, né? Tem certos caras que na transição eles não estão acostumados a não ter tantas bolas, então o aproveitamento desce porque eles não conseguem esquentar ao longo do jogo. Quando você é um cara que pontua sempre, os caras gostam de pegar no ritmo, né? Pegar no tranco, vamos dizer assim. E o Vult, ele é um cara super talentoso, né? E tal, ele consegue, ao meu ver, ele consegue entender o papel dele no time. Sim. Então, por isso que eu acho que tá dando certo, né? O meu problema, nesse momento. Meu problema com o Vult atual não é ele assumir outra função, que seria, enfim, consequência a qualquer momento. Mas o meu problema com o Vult é justamente, caramba, caiu o rendimento, cara, tipo assim, seus chutes de 3 não estão caindo tanto, sabe? É uma parada que pode fazer falta. Se não tiver um DeRozan inspirado em cavar falta também, e um Lavine com o dedo quebrado tentando virar jogo, não vai acontecer o que aconteceu contra o Celtics todo dia, cara. Não vão virar jogo todo dia. A média de aproveitamento do Vucevic é 35,6, o que é uma média respeitável, tá aí na média dos bons chutadores da liga. Não dos melhores, mas a média, acho que salvo engano, a média é 36, ou era. Mas a transição é boa. Você falou do Caruso. Eu queria que você falasse de 2 caras, Mike. Queria que você falasse de Alex Caruso e Lonzo Ball. Lonzo Ball é um cara que eu fui muito cético, e já explico por quê, mas eu quero saber o que você entende do impacto deles para o time hoje. Here we go. Desculpa essa respirada, Aninha. Cara, eu amo, porque eu acho ele muito inteligente. Mas para a função que ele está ocupando hoje, que é vir do banco e manter um bom nível. Não manter o mesmo, manter um bom nível. Tá? Cara, agora o Lonzo... Esse é o Alex Caruso. O Alex Caruso. A galera que tá em casa. Sim. Agora, o Lonzo... Cara, é que nem foi o jogo contra o Knicks. Quem não viu, o Bulls correu atrás no final, mas ainda perdeu por 1 ponto, porque o Lonzo ele não fez uma partida boa. E uma partida boa do Lonzo, pelo menos nesse início de temporada, tem sido destacado muito mais pelo lado defensivo do que pelo lado de chute e tal, embora o início de jogo dele contra o Utah Jazz seja outra parada absurda, 4 chutes de 3 e 4 bolas de 3 caindo. Mas assim, eu gosto do Lonzo pelo lado defensivo, só que quando ele não encaixa, aí é um bagulho assustador. Tá vindo. Você acredita, Maquizito, em Alex Caruso como o cara dessa segunda unidade do Bulls, carregando esse piano aí? E eu quero saber até porque, assim, cara, apesar de gostar também,
eu vou ser sincero, eu me interesso muito mais quando os dois estão em quadra, inclusive, juntos, tá? Porque eu acho que a transição, né, defesa-ataque fica ainda mais acelerada, eu gosto da maneira como os dois se portam na defesa, então, assim, eu acho que fica um backcourt, né, uma dupla de armação bem disruptiva, e eu acho que, assim, dá uma identidade pro Bulls, coisa que o Jim Boyle passou quanto tempinho aí falando em identidade sem construir nada, né? Então, assim, acho que isso já é uma boa cara, né? Ah, cara, quando os dois estão em quadra, você pode esperar uma interceptação a qualquer momento. É algo impressionante, me passa uma segurança absurda. Para mim, tem um momento no jogo que são 3 em quadra que eu sinto uma baita segurança, que é Caruso, Lavine e o Lonzo. O Lonzo, porque ele a qualquer momento ele vai achar um passe chato para a defesa adversária. O Caruso ele quebra muita linha, então outro dia ele deu um passe de costas ali que ninguém esperava, nem o Lavine estava esperando. E o Lavine, tipo assim, tudo vai cair na mão dele e na maioria das vezes ele vai fazer cair. Agora com o polegar ferrado... Para registro, o Lonzo tá com média de quase 2 roubadas de bola por jogo, e o Caruso tá com uma impressionante média de 2,6 roubadas de bola por jogo. E o Lonzo traz 1,1 bloqueio por jogo, e o Caruso traz meio bloco por jogo. Então é uma galera que é muito boa, sem contar que o Lonzo traz 4,4 assistências e o Caruso quase 4 também, 3,9. Então, assim, o Caruso está jogando quase com minutagem de titularidade, mas os stats defensivos deles não me surpreende esse começo do Bulls, porque são dois jogadores muito inteligentes, né? O meu ponto com o Lonzo Ball nunca foi sobre ele ser um jogador sólido ou não. A minha questão é que eu não acho que ele vale o dinheiro que ele vale. É simples assim. Entendeu? Eu acho que o Bulls... E assim, os gerentes do Bulls, parabéns para não dizer o contrário, foi o segredo pior guardado da história do mundo. Há 3 anos a gente sabia que o Bulls queria o Lonzo Ball. Há 3 anos que eles não conseguiram guardar esse segredo. Mas assim, eu só não sou a favor de dar 20 milhões por ano para o Lonzo Ball. É isso. Fora isso, eu acho que o cara é sólido para um time que tem chutadores pra caramba. O Lonzo Ball não se preocupa em arremessar. Ele não precisa arremessar. Apesar de que o maluco é 39% de bola de 3 e 41% de efetividade de quadra. O que, geralmente, quando acontece isso, eu fico com suspeitas, entendeu? Já dói o coração, sabe como é que é, Tavinho? Escola Elton Brand, como não guardar um segredo, né, cara? Inacreditável, inacreditável. Eu queria aproveitar aqui e falar, né, já que você não gosta desse valor, o que dizer desse valor, dessa bagatela aí pagada por Caruso? Porque, assim, eu não sei como é que foi com relação, inclusive queria saber de ti, Mike, como é que foi com relação à torcida quando Caruso veio, porque dado momento, acho que boa parte da mídia nacional percebia o Caruso como o cara do meme, o cara que virou um ícone cultural porque tá em LA, mas o valor que ele tem de fato dentro de quadra tá muito barato aí nesse contratinho de 4 anos, 37 milhões. Que maravilha, cara! Quem deu mole foi o Lakers, né? É verdade. Isso aí a gente fala obrigado a LA porque, cara, não tem o que falar. Foi um preço muito bem bom até se pagar por Caruso. E por um jogador que nem é sólido, é inteligente e que é tratado como meme, mas tem que ter outro olhar também sobre esse jogador. É um jogador muito interessante. O cara tá com 8 pontos por jogo, cara. Sim. 8 pontos por jogo, quase 4 assistências e 2,6 roubadas de bola. É número de sexto homem do ano, sacou? Pelo conjunto da obra. Obviamente, manter isso é uma outra parada, mas assim, ele tá trazendo tá guardando 46% das bolas de 3, o que é um bagulho ridículo, absurdo. Esse número não existe, assim. E ninguém entendeu nada quando o Lakers resolveu não renovar com ele. Assim, eles precisavam e queriam se livrar de dinheiro, né? E o Caruso
veio uma oferta para ele de 4 anos, né, uma média aí de 9 milhões, então eles entenderam que não fazia sentido. E do jeito como está construído o Lakers hoje, todo ano vai ser isso. Vai ser uma seara de Dwight Howard todo ano, Andre Drummond, todo ano vai ser esse contratinho mínimo. Isso aí me lembra até aquela história do Brian Scalabrine, depois que ele jogou aquelas 2 finais pelo New Jersey Nets, comecinho do milênio, ele recebeu uma proposta do Celtics, né, de 6 anos, na época, 18 milhões de dólares, salvo engano. E aí ele olhou aquele dinheiro, aí ele olhou, viu que eram 6 anos, aí ele pensou, pô. Entrou na sala do Rod Thorne, que era até então general manager, sentou, olhou pro Rod e falou assim, Rod, eu queria falar isso aqui pessoalmente para você, porque eu acho que é digno, porque a gente tá aqui há muito tempo já junto, andando na mesma trajetória. Eu recebi uma proposta. E aí o Rod Thorne perguntou, de quem? Ele falou, do Celtics. Quanto? Aí ele foi, no melhor estilo máfia, botou o valorzinho no papel, esticou assim na mesa pro Rod Thorne pegou o valor, olhou, levantou a cabeça, olhou pro Scalabrine e falou, pega, eu tenho um orgulho danado de você, você nunca vai receber uma proposta dessa. Eu não acredito que em nenhum momento o senhor Rob Pelinka pensou, cara, tá pouco isso aqui, dá pra pagar isso aqui por ele. Não é possível, gente, pelo amor de Deus. Eu entendo casualidade de cap, mas pela madrugada, em algum momento você tem que priorizar o talento que você tem, o que você tá perdendo, né? Eu não olhei, isso até poderia ter sido feito pré-podcast, mas eu não olhei como tá o número exato do cap do Lakers, mas como que funciona. Se você estiver acima do cap, se você estiver já no luxury cap, que é uma probabilidade grande aí pro Lakers, a sua exception, né, a sua mid-level exception, ela cai do máximo que ela pode ser, que é de 9 milhões e qualquer coisa, para 5 milhões e qualquer coisa, 5,6. E eu acredito que o Lakers deve estar nessa situação, e esse valor do Caruso é de mid-level exception inteira. Então, provavelmente, o Lakers não tinha nem como combater, porque eles não têm cap para dar, então não conseguiria assinar ele no cap, e 2, eles não teriam a mid-level deles inteiras. Então depois a gente pode até fazer esse double check aí, mas eu acho que foi isso. O Caruso, eu acho que ele era UFA, cara. Posso ver isso aqui pra você rápido. Tá? Ainda assim, eu ainda acho que é você trocar 90 centavos num real, cara. Porque... mas a questão é se você pode, se você consegue dentro do seu cap, né, assinar o Caruso, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas beleza, enquanto eu checo isso aqui, cara, vamos falar de 2 caras que eu acho que faz sentido. 2 caras que fazem sentido a gente falar, que é Ayo Dosunmu, que já tá virando fenômeno cultural. Eu amo. Garoto local. Vamos falar primeiro dele. Garoto local, 13 minutos por jogo, 4 pontos por jogo, 42% de eficiência, com 57% da bola de 3. Ele já era um pontuador nato dentro do college, mas fala um pouco pra gente, Mike, da maturidade que ele entrou na rotação. Cara, ele começou primeiro jogando com o que a gente chama carinhosamente no C-Red de terrão, né? na última rotação possível lá, e ele foi ganhando espaço na segunda. Ele foi entrando junto com o Caruso, Javonte Green, essa galera. O Javonte que hoje é titular porque o Patrick Williams se machucou. Mas ele entrava junto com essa galera e cara, ele muito efetivo, principalmente no último jogo contra o Celtics, que ele anotou 14 pontos. Uma bola de 3 lá que foi muito, muito importante para virar o jogo, para manter. Duas bolas de 3 críticas ali no segundo tempo, né, do menino. Sim. 2 bolas de 3 com, tipo assim, Bulls empatado ou então já abrindo uma gordurinha, mas muito pouca, que ele ampliou muito. E muito sólido, cara. Tipo, se ele não pontuar na bandeja, ele vai sofrer a falta porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Sim. É uma explosão absurda. Então trouxemos esse cara aqui, que é um rookie, ele já é um rookie um pouquinho mais velho, tá? 3 aninhos em Illinois que ele passou. Sim, e assim, ele já mandava bem, né? Uhum. Caiu pro segundo round, justamente porque é um pouquinho mais velho, e a NBA gosta de gente nova, né? 38ª escolha. E aí eu queria trazer
vou trazer o cara que é o mais importante, que é uma notícia não tão boa, né, como você falou, que é o Patrick Williams, e depois vou falar dos outros caras, que são os caras mais novos ali, né, como Alize Johnson e Troy Brown Jr., para saber como é que você avalia o futuro dessa galera. Patrick Williams, como que você avalia essa perda do Chicago Bulls e quais os impactos possíveis? Cara, é uma parada que a gente conversava em off, velho. Tipo, o Patrick Williams, ele precisava de solidez nessa temporada. Porque ele melhorou muito na off-season. Você viu ele na Summer League jogando muito. Até ao lado do Sumno. Mas, cara, é uma perda muito grande, cara. O moleque tava bem demais. É muito importante ali no rebote, junto com o Vult. Muito regular, velho. Pra um moleque que foi rookie no último ano, pô, muito regular, muito regular. Gosto muito dele. Talvez o melhor defensor ali daquele frontcourt ali de Chicago, né, cara? Isso que me deixou bem preocupado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que no momento tá absolutamente tudo dando certo para vocês, Mikezito. Mas que outra história bem boa de se acompanhar nesse começo de temporada por vocês está sendo justamente o menino, né, o Javonte Green, né, que ficou aí os últimos aí, 2 a 3 anos no Celtics, né, ali pegando aí só aquele tempinho ali de experi, e assim, desde que veio, né, pro lugar titular, eu sei que a gente tá falando de um cara bem undersized, né, o cara que é 6'5", então a gente tá falando de um cara que tem 1,96m, 1,97m aí, pra ser o 4, eu sei que é complicado, mas é impressionante que, assim, da temporada passada pra essa, a gente já viu que ele, de um cara que não conseguia nem pegar na bola pra chutar, ele já tá conseguindo mostrar um desenvolvimento, já tá mostrando que pelo menos do corner ali, do canto da quadra da zona morta, ele tá conseguindo guardar as bolas, né? E além disso, assim, é um motor que é o tempo todo, quadra toda. Então, assim, você acha que dá pra esperar esse trabalho contínuo do Javonte Green pra temporada, ou tu acha que é fogo de palha? Cara, eu não consigo esperar nada de um cara que eu tenha visto pouco. Tá? O Javonte Green, querendo ou não, eu vi ele no final da temporada passada, mas assim, eu vi pouco dele. E eu tô gostando do pouco que eu tô vendo dessa temporada. Gostei dele na pré-season, tô gostando dele agora. É um cara que me passa tranquilidade quando tá em quadra, assim. Eu falo, ok, não vai ser fácil de passar por aquele cara ali, tá ligado? O Javonte Green, inclusive, é uma capacidade atlética abençoada, né? Assim, isso que a gente já tá falando de pessoas que já estão na NBA, mas assim, o cara tem uma capacidade atlética, uma capacidade de impulsão também muito grande. Tavinho falou aí, né? 1,96 e tal, mas o cara tem 100 quilos, 102 quilos. Isso significa que o cara é maçudo, é um tanque. Para referência, se a galera conhece do Houston Rockets, o Jason Tate, também é um cara mais baixo, mas também socado e tal. O Javonte é um cara que tem jogado, tem entrado bem e tudo mais. Mas eu vou te falar que o meu xodó se chama Alize Johnson. É um cara que é 6'7", Tavinho vai calcular aí pra gente, que sempre 2 metros e 1. 2 metros e 1. Mas se você quiser alguém que é raçudo, é esse cara. Esse é o cara que, se tu colocar lá, o maluco vai fazer 15 rebotes por jogo. Só que ele tem dificuldade com as envergaduras, né? Ele tem dificuldade com jogadores muito altos. E também, pra vocês verem, né? Esse é um cara que tem o mesmo peso aproximado aí do Javonte Green, que é papo de 10 centímetros aí a menos, entendeu? E então ele tem problemas aí com gente mais pesada, bem mais forte, mas é um cara que tem uma entrega e uma raça muito grande. Tanto que o próprio Billy Donovan, né, não tem o menor problema em volta e meia meter umas linhas bem baixas mesmo com o Johnson ali na 5, cara, quando não tá o menino, o molecote Tonico Bradley. Você gosta, Marquisito? Te preocupa essas linhas baixas ou não? Me preocupa porque eu sinto falta sempre de um big guy, que eu já falei, que a gente só tem o Vucevic. Mas me preocupa, por exemplo, quando a gente vai jogar com um time tipo New York Knicks. Essa é uma troca que precisa acontecer, tá? É o Bulls pegar um big man adicional. Sim. Não, eu fiquei muito
chateado, assim, mas não teve muito jeito, da gente ter mandado o Daniel Gafford para Washington, porque, cara, é um cara que eu gostava bastante. É um big man que tem um potencial bom, tem uma impulsão boa, envergadura legal e raça. Eu gosto esse é o tipo de cara que eu gosto. Eu não gosto tanto de finesse na posição 5. Por sinal, a gente tem um dos caras que é mais finesse na posição 5 da liga, né? Que é o Vucevic. Mas a gente não tem um backup. Eu não gosto muito de Tony Bradley, tá? Ele é muito, sei lá, arroz com feijão. Ele serve para te enganar por 2 semanas e não mais do que 2 semanas numa temporada de 80 jogos. É para você achar que dá, mas não dá. Você não consegue colocar um cara desse num jogo de playoff, tá ligado? Num jogo muito importante, porque o cara vai ser exposto. Então, esse é o meu ponto. Só para completar a informação, o Alex Caruso era agente livre sem restrição, unrestricted, né? Ele tinha assinado, o ano de RFA dele foi 2016, e depois ele assinou two-way com o Lakers em 2017, depois em 2019, assinou 2 anos para uma média salarial de 2,7 milhões por ano. Então agora para ele assinar por 8,6 milhões, com a média aí de 9 milhões aí por ano, mudar a vida do cara, tá ligado? Faz a diferença, né? Faz um cascalinho a mais, né? Cara, um cascalinho a mais. E é bem essa grande diferença aí, Mike? O que foi? Pingava bem? Pingava bem essa diferença aí, Mike? Pouca coisa. Mudava alguma coisa do estilo de vida? Quase nada. E andar de roupão igual. Falando de mudar de vida, então vamos falar de futuro. Vamos falar do futuro do Chicago Bulls. Eu sei que o Tavinho não tá tão confiante quanto eu e você, Mike. Graças. Eu quero saber, Tavinho, o que você espera para esse time do Bulls? Na realidade, eu não espero, eu tenho dúvida. Sabe? O que o Lavine vai fazer? Será que ele realmente tem mais um degrau a subir aí na escala? Eu tava louco para ver o segundo ato do Patrick Williams e a lesão me broxou absurdamente. Eu ainda tô ansioso para ver como é que vai ser esse ataque super veloz aí do Billy Donovan. Eu tô ansioso para ver se o Lonzo Ball e o Caruso continuam trazendo esse impacto defensivo. Então, assim, eu não tenho certezas, eu só tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas do que acontece. A gente passou aqui os últimos 30 minutos e a gente não tocou num nome. Tem um nome que tá esquecido no churrasco, cara. E não é o churrasco do Pets e Regatas, é o nosso amigo Kobe White. Então, assim, o que vai acontecer com esse garoto? Sabe? Então, assim, são só dúvidas que eu tenho aqui. Mas fala pra mim, Mikezito, o que acontece? Defenda o seu apadrinhado. Você que é guardião legal de Kobe White. Não sou guardião, não. Longe de mim. Filho feio não tem pai. Eu torço muito para que Kobe White seja trocado. Feliz como ser humano. Pô, um grande ser humano, tá? Bom pai. mas eu torço muito para que Kobe White seja trocado. De verdade. Eu acho que ele pode ser a peça de troca pro Big Man que a gente tá precisando. Né? Ou talvez alguém para substituir o Patrick Williams, porque o valor defensivo do Patrick Williams, né, a versatilidade era importante, ele estava chutando uma porcentagem boa. Mas o meu maior medo, cara, na real, é como a gente vai se comportar contra os times tops da liga, porque isso é importante dizer, né, que o calendário nesse início de temporada tem sido bem positivo com o Bulls. Independentemente, você só joga os jogos que estão designados ali para você, mas é importante dizer que o calendário foi favorável e o Knicks foi um bom teste, mas é importante, eu quero ver esse time 100%. E para ver esse time 100%, a gente precisa do Kobe White, que é um cara que ainda está começando a retornar aos treinos agora, treino muito leve, ele teve um problema, ele teve uma cirurgia no ombro e tudo mais, mas talvez, eu concordo contigo, cara, alguma troca a gente precisa fazer, porque com esse time eu não acho que dá para avançar nos playoffs, eu acho que é um time de playoffs, obviamente, mas eu não acho que dá para avançar nos playoffs com o quanto a gente gostaria. Então talvez o Kobe White mais alguma coisa para trazer alguém de expressão, que por mim seria a posição 4, tá? Mas
tem que ver o mercado, né, na época das trocas, né? Mas é algo que eu vejo que falta no time ali. Mas eu tô muito mais animado para essa temporada do que para outras temporadas. Para quem já sofreu tanto, eu vou torcer e gritar, né? Mikezito, mas a minha dúvida é a seguinte, tá? A maior, tá? Bulls querendo almejar alguma coisa pro final da temporada, almejando aí um play-in, uma série de playoff. Qual é a rotação que entra? Porque desde o começo da temporada, ok, mesmo com os movimentos feitos, eu conseguia ver uma rotação ali de 6 homens ali, né? Os 5 titulares e um Caruso ali num 6 deep. Com a lesão do Pat Will, é -1, a gente já tá falando aqui em 5. Quem é que vai dar esse passo adiante, né? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas quanto ao valor do Coby White ser o suficiente para vocês conseguirem trazer esse cara a mais, nem que seja um big man, algo do tipo. Mas eu tenho dúvidas aí quem é que vai dar esse passo adiante, porque não tem condição, você não consegue chegar, mesmo no leste, ainda mais esse ano que o leste está tá ainda mais forte do que os últimos, né, 10 anos, vamos dizer assim. Não tem como você chegar e almejar alguma coisa tendo uma rotação bem curta dessa, sabe? Em algum momento a temporada é longa, mais lesões vão acontecer, e no final das contas eu ainda acho que falta talento nesse time do Chicago, e a minha grande dúvida é essa. Se no final a gente volta para a primeira pergunta, o rebuild que foi mandado para o espaço, será que realmente não era o caminho certo? Porque eu ainda vejo aqui investimentos sendo feitos, ativos sendo trocados, e o Bulls ainda ali naquela mesma barreira ali, naquele mesmo ponto da encruzilhada, a falta de talento acima, além dos 5 da rotação titular. Então, o meu ponto é, olhando para o time titular do ano passado, eu acho que faltava talento já na rotação de titular. Sim. Uhum. Sim. Se hoje falta profundidade de banco, ok, isso a gente pode aí, 1, 2 temporadas resolver. Eu não vou ligar, cara. Eu tô há 10 anos torcendo pra ver meu time no playoff, e agora que eu tenho certeza que... Certeza é pesado falar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas sim, agora que eu tenho grande esperança que ele vai pegar um playoff, pelo menos eu vou falar assim, não acredito nesse time. Não, agora que tem que torcer mesmo, sabe? O Coby White, ele é um cara que eu falei que queria que ele fosse trocado, mas eu queria muito ver ele sendo testado na rotação. Ele é um cara que, sei lá, mano, ele não jogou ano passado na posição dele. Mas ele oscila também, né? Ele Sim. oscila. Tem jogo que você fala assim, caraca, vai dar. E tem jogo que você fala assim, meu Deus do céu, não dá. Então, mas ano passado é importante. Ele jogou como substituto do Lavine o tempo todo. Ele não jogou na posição dele. Quer dizer, ele jogou como armador, ele não jogou na posição dele, que era, tipo, ala, né? Ele é ala. Ele jogou como armador na UNC, né, em North Carolina. Mas, de toda forma, tem 2 perguntas que não saem na minha cabeça, cara. Que eu acho que uma o Tavinho trouxe, que é: dá para ganhar de forma consistente nas costas de Zach LaVine? Eu ainda não tô convencido, tá? Você tá, Mike? Não. Porque isso me leva para minha segunda pergunta. Porque que eu acho que vai acontecer. O Bulls vai despejar um caminhão de dinheiro no quintal do Zach LaVine, porque esse é o tipo de coisa que você faz, sendo que eu e você, a gente não tem essa certeza, porque para mim, o Bulls, se tivesse essa certeza, já tinha dado a extensão do cara. Sacou? Então, algo me diz que a gente vai ter um imbróglio, ou desse cara sair, de ter um signing trade e tudo mais pra frente, e aí isso coloca a franquia para trás. Ou se esse cara não é o cara, a gente tem que achar quem é esse cara. Tem que seja o LaVine mais alguma coisa para trazer esse cara. O DeRozan para mim é complementar. Ele é pontuador, você tá ali para fazer uma coisa só. Vucevic é a mesma coisa. Mas tudo vai depender, o teto desse time do Bulls vai depender do quanto o LaVine tá pronto para liderar o time. Porque esse é o ano de contrato dele, né? Então, o meu ponto é, eu não sei se o DeRozan é só complemento.
Putz, mas aí pra mim a gente perde o argumento aí, porque pra mim o DeRozan já tá provado por mais de 10 temporadas que ele não conseguiu carregar o Toronto. Não vai ser agora, depois de vir do Spurs e o cacete A4, que, 32 anos o cara vai virar Não, o cara. não, pode ser aquele veterano que vai vir de vez em quando, matar uma bolinha, outra aqui, outra ali. Mas cadê o nosso Giannis? Cadê o nosso Cadê o nosso alfa? Não é. Eu não sei se o Zach LaVine é esse cara. De fato, o Chicago Bulls trata o Zach LaVine dessa forma, né? Tipo, ele estava por trás, até nas Olimpíadas, de todas as contratações que o Chicago Bulls fez. Até das que tentou e não deu certo. Que tentou seduzir um grande xodó da torcida, que o Otávio não gosta. Tentou seduzir. O cara teve a reunião, queria, só que pagaram. Aí o problema já não é nosso mais. Tentou, o cara ia vir, não pagaram, pegou o Caruso. Não acho uma má escolha também, não. Acho até melhor. DeRozan foi melhor também. Então, assim. Mas Chicago já trata ele como franchise player. Só não sabe se é. Então, mas aí que tá. Essa extensão sai quando, então? Então. Entendeu? Sim. É isso. É aí que tá. Porque geralmente as franquias não esperam para poder fazer isso. Tudo bem, estão deixando aí na flexibilidade do cap e tudo mais, para piriri pororó. Mas, cara, em algum momento isso aí vai ter que dar. Eu acho que ele vai receber o que quer que seja o Max lá, 250 milhões, eu acho que ele vai receber, tá? Mas eu acho que aí vai estar selado o destino do Bulls, sacou? Eu acho que é um time ali de segunda rodada dos playoffs max, na minha visão. Mas no final das contas, eu acho que é justamente o que o Mike tava falando, sabe? Agora há pouco. Mike quer ir para o playoff. O torcedor do Chicago Bulls quer ir para o playoff. No final das contas, a gente sempre fica, às vezes, se prendendo a cenários onde a gente só imagina um resultado final para a franquia que a gente torce, que é o campeonato. E no final das contas, é um campeão só para 30 franquias. Então, eu acho que, assim, eu consigo também entender, e aí eu já bati o suficiente aqui no Bulls, aqui, mais até do que eu gostaria, com todo respeito, mas eu acho que dado momento você realmente tem que passar por isso, até mesmo no teu plano de reconstrução para com a cidade, tá? Eu acho que tá certo, sim, você, em dado momento, você buscar isso, porque no final das contas como se fosse um último recurso de uma fanbase que não tem uma expectativa, né, de ir longe há uma década quase, quando é que a gente teve a certeza que aqueles times com a base Rose, Butler, Deng, Boozer e quem era o 5, gente? E o Joaquim Noah, perdão. Quanto tempo tem que a gente já não sabia que aquele core não ia entregar tudo que a gente pensava? Quando é que foi? O último ano foi o quê? 2014, que a gente ainda entrou na NBA achando que talvez os donos da NBA fossem o Bulls? Talvez, na último ano pré-lesão. Então, assim, eu consigo também entender e eu acho que, assim, existem alguns pontos aí positivos e eu acho que talvez o menino Wale seja muito mais do que realmente aí como o próprio rapaz que escreve pelo The Athletic pro Bulls, o Mayberry, agora eu não me lembro agora o nome dele. Eu acredito, Darnell Mayberry, que existe a possibilidade também de o Wale Dosunmu ser mais do que uma história fofa e agradável da temporada. Eu acho que é importante também para o Bulls trazer para esse novo momento do time realmente uma nova expectativa, porque existe também uma diferença de você construir através das derrotas e você também construir tentando ganhar de fato, né? E eu acho que isso daqui o Wale tá tendo, pelo menos nessa breve carreira dele na NBA, uma visão da liga que Lauri Markkanens da vida não tiveram a oportunidade de ver, sabe? E talvez essa seja a narrativa, cara. Se essa for a narrativa, tudo bem, beleza. E aí, de que, tipo, estamos construindo alguma coisa. Sim. Mas, assim, Nikola Vucevic e DeMar DeRozan, esses caras, eles estão naquela fase, começando a entrar naquela fase de, eu quero competir
por títulos, né? LaVine, acho que também já começando a entrar, mas ele ainda está preocupado com esse segundo contrato dele, né, e tal, terceiro contrato já, e vai ser um ano onde o LaVine vai precisar mostrar, ele é agente livre na próxima temporada, então eu imagino que vai vir a extensão, e talvez o Chicago Bulls seja a feel good story, né, talvez seja a história boa para ser contada da temporada, com um sentimento bom, mas é porque eu já estava pensando no próximo passo, né. Sim. O ponto que eu acho que Chicago tá vivendo agora é o que o Knicks viveu na temporada passada. Faz sentido. Faz muito sentido. É muito tempo sem chegar no playoff. A galera, se chegar, vai ser uma euforia só. E o United ser interlotado todo jogo. Então, assim, o Chicago Bulls precisa do torcedor ao lado dele novamente, assim, e esperando algo, sabe? É o Chicago Bulls trazendo alguém para falar, esperem algo de nós. É isso. Qual foi o outro ponto que você tinha tocado do Ayo? Ele talvez seja melhor, talvez ele seja melhor do que só uma pessoa para compor, né? Talvez ele seja mais do que isso. Sim, quando ele foi pick 38, foi 38? Foi? Isso. 38 ou 40? 38. Do draft, quando ele foi pick 38, ele falou, cara, não tem 37 nessa lista melhor que eu, não. E eu vou jogar por Chicago que nem eu queria estar jogando há muito tempo. Essa é a melhor galera, que se lembra exatamente dos nomes que foram escolhidos à frente. Esses são os melhores. Esses são os que não descansam jamais. Maneiríssimo. Então, beleza, galera. Acho que nessa nota a gente consegue finalizar o nosso papo aqui inicial. A gente vai ter uma surpresinha aí no final, Tavinho? Vamos sim. Já que você começou falando, né, Flavinho, que enquanto a gente grava aqui, tá rolando aqui o embate. O primeiro de uma série de 2 joguinhos aí seguidos de Bulls e Sixers. Mike Zito tava confiante em bons jogos, Mike Zito? Ou na vitória? Tô confiante em bons jogos, assim. Eu nunca espero vitória porque, assim, eu espero ver um time jogar bem, sabe? Não, de verdade, eu não é ser pessimista. Eu tô querendo ver um time jogar bem, independentemente do resultado ouvir ou não, porque a gente sabe que tem um time bom do outro lado também, que nem foi contra o Knicks, eu não fiquei bolado com aquela derrota, cara. Justíssimo, mas acho que vale a pena, faz sentido, Flavinho, a gente voltar aqui, fazer um two-minute drill um pouquinho diferente, voltar aqui com o Mike Zito para alinhar expectativas aí depois desses 2 jogos, porque no momento aqui Bulls está 6-1 na classificação, perfeito, Flavinho? Bulls, nesse momento, não apenas lidera a divisão central, como o Bulls está em segundo colocado na conferência leste, certo? Inclusive o Chicago Bulls, por incrível que pareça, é uma coisa que não faz muito sentido se você entrar nesse exato momento, né? O que o nosso ouvinte não vai conseguir fazer porque a gente está gravando isso no passado para ele, mas no exato momento, se você entrasse, né, no aplicativo da NBA, você ia ver que o Chicago Bulls está em segundo na conferência leste, mas no recorde geral, o Bulls é considerado o primeiro recorde da NBA, então isso é o mais incrível. Só para deixar aqui. Mas eu acho que é válido aqui, inclusive, a gente depois, Maquizito, já lança no Twitter o que o nosso ouvinte prefere. Ouvir um two-minute drill depois do primeiro jogo ou depois dos 2 jogos. Depois das 2 partidas. Já joga lá numa enquetezinha ali no Twitter ou no Instagram e a gente vê aí o que a voz do povo faz de Deus, Maquizito. O que você acha? Pode ser. Fechou? Então, fechado. Fechou. Então é isso. Então daqui a pouco a gente volta, mas não antes a gente vai falar, como a gente já fala todo episódio, é importante, eu queria até que Mike Zito dissesse para nossa galera que está escutando a gente até aqui, onde que eles podem achar os nossos conteúdos. Mas antes disso, onde é que a gente escuta, onde é que a gente pode ter... Antes do antes, onde é que a gente tem mais informações sobre o C-Red? Se eu quero saber informações sobre a franquia de Chicago, a franquia de basquete mais amada de Chicago, ou talvez a segunda, não sei o que aconteceu. O Harlem Globetrotters. O Harlem Globetrotters é de lá. Se a gente quiser saber mais informações sobre o Bulls, onde é que a gente vai, Maquizito? @CRed_BR, CRed Brasil, nós somos uma das maiores páginas de Chicago Bulls do Brasil.
E é isso. Sempre trazendo notícia fresca pra vocês e cobrindo os jogos da melhor maneira possível. E se a gente quiser saber notícias sobre carnaval, Botafogo, Peds e regatas, memes... Bem, eu ia falar coisas aqui impróprias, mas vou guardar aqui. Onde é que a gente pode saber disso tudo também, Mikezito? Não é mais fácil me seguir? Então segue o Mikezito, no @MikezitoFPS. É isso. E lá na minha bio vai ter todos os projetos que eu faço parte, que se ficar falando um por um vai dar meia hora aqui. Se preparem para o convite de Mike. Convido o Mike. E para você que está ouvindo a gente até agora, @Peds e Regatas é o lugar onde você pode nos escutar, você pode achar todos os nossos episódios, achar todos os nossos conteúdos. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, YouTube, Facebook. Então não deixa de dar aquela moral pra gente lá. E se você quiser conversar ainda mais com a gente, pedseregatas@gmail.com. De novo, pedseregatas@gmail.com. Beleza? Daqui a pouquinho, então, tem uma trocazinha aí das reações do Tavim e do Mike. Daqui a pouquinho a gente volta. Pois é, a temporada da NBA começou tão absurda e tão esquisita que a gente não podia fazer um 2-minute drill convencional aqui pra vocês. E nesse episódio mais do que especial sobre o Chicago Bulls com o Mikezito, nada mais justo do que trazer o homem aqui de volta, porque, vocês se lembram, né? Vocês não acharam que eu não ia trazer esse homem de volta aqui depois da sequência de 2 jogos do Chicago Bulls, ele contra o meu Philadelphia 76ers, que resultaram em 2 vitórias do Sixers. Mas o ponto aqui desse 2-minute drill é que eu acho que vale a pena a gente ir um pouquinho além. No final das contas, eu e Mike, a gente tá trocando de lugares na NBA há algum tempo, vai? Digamos assim, desde antes da gente nascer, vai, Mike? A real é, o Sixers, quando o Michael Jordan chega na NBA, era uma franquia mais do que respeitada. Tanto que o Jordan fala isso na coletiva dele, né, de apresentação a Chicago. Que ele queria transformar o Bulls numa franquia respeitável e conhecida como o Boston Celtics, como o Los Angeles Lakers, como o Philadelphia 76ers. Ao final da carreira do homem, a gente sabe que o Bulls chegou a um status nunca antes imaginado, talvez, a alguma equipe de basquete. E aí, nos anos 2000, foi o downfall. Depois de um período de graça, um período de desgraça. E aí a coisa continuou. Nos anos 2010, a mesma coisa, só que por outro lado, Bulls de volta nos topos, Sixers de volta ao fundo do poço. E no final das contas, Mike, a gente continua trocando de lugares, mas talvez nesse interlúdio, nessa temporada, seja um dos raros momentos em que as nossas 2 franquias estão lá, nas cabeças. E eu acho mais do que justo trazer para você, ouvinte do Peds e Regatas, um pouquinho de reflexão aqui. Porque Antônia Bujanra tem uma frase que diz: a tranquilidade é trágica. E eu quero saber de você, Mike, a tranquilidade é trágica de fato? Porque quando o Sixers tinha um período de ordinário basquete, o que a gente mais via era tranquilidade. E você viu por um tempo curto uma tranquilidade que sabia que não trazia um título, mas no final das contas, como a gente trouxe nesse episódio, é um título só. Meu irmão, eu quero abrir aqui o espaço para falar contigo e saber, depois dessa sequência de 2 jogos contra o Sixers, eu acredito que pouco tenha mudado para você, não é não? Como é que você se encontra? E aí eu te pergunto, por que você segue empolgado? E por que a gente sabe que tem muito mais coisa na NBA do que só um título? Mais do que o Larry O'Brien no final da temporada. Então, a empolgação continua porque 2 jogos são uma quantidade muito baixa para você julgar um time. Não, agora o time tá mal. Então, assim, a empolgação continua porque, cara, desde que eu voltei a acompanhar o Chicago Bulls, que isso foi em 2015... Voltei, assim, né? Eu tenho um intervalo ali depois da primeira lesão que eu fico meio assim, tá? O período de luto. Período de luto pelo joelho, né? Que eu sou uma viúva. e daí, quando eu volto, cara, é a primeira vez que eu falo, ok, dá pra sonhar com algo, né? Então, assim, cara, encurta, como a gente disse no episódio, um período de reconstrução ali de trabalho de formiguinha, traz algo bom, só que tem que ser feito algo até a deadline, porque senão vai ficar pegado no playoff. Exato. E Mike, eu acho que é importante aqui o que você falou, né? Você voltou a acreditar, a esperar alguma coisa. Eu acho que isso que você falou é o cerne da questão.
a NBA é uma liga, é uma associação diferente das outras majors, né? Talvez o beisebol que chegue mais próximo, mas a gente sabe que quando um time tá hot, né? Quando o time tá quente em outubro, a gente sabe que as coisas costumam ser bem, bem claras ali. No basquete, não, cara. No basquete, a gente sabe que a gente precisa de um planejamento contínuo. E aí, Mike, eu acho que é importante a gente dizer aqui, né? Tornar a dizer, você que tá ouvindo a gente, se a tua franquia não tá bem, cara, para pra pensar. No final das contas, é só um campeão mesmo. E aí eu pergunto pra você, Mike, o que você vê, além de voltar a esperar, você consegue acreditar que o Bulls consiga te trazer o que mais do que o Larry O'Brien? Nossa, velho. Cara... Perguntas na alma. Já que citamos a Bujan, era Nossa, importante. velho. Reflexivo você. O que é a vida, né? O que é a vida? Não, mas cara, eu acho que assim... É o que a gente disse muito no episódio lá. A gente chegou à conclusão que o Bulls vive o momento que o Knicks viveu ano passado. Uhum. Total isso. E, cara, eu não sei o que esperar além disso, sabe? Eu acho que dá pra esperar mais ano que vem do que esse ano. Esse ano é literalmente a meia reconstrução do Bulls ali. Agora, vai depender dos próximos movimentos. Aí a gente vai saber, pô, dá pra esperar alguma coisa, tipo, a mais do que playoff? Mas assim, são movimentos contrários. É o Bulls voltando a sonhar e talvez o Philadelphia, aí você pode falar pelo seu ponto, começando em decadência por causa do Ben Simmons. Agora a gente recebeu a notícia do Embiid, né? Sim, fora pelos próximos several games, né? Pelos próximos múltiplos jogos, inclusive. Ai. Complicado, né, Mike? Mas eu acho que talvez, Mike, se você me permitir, se você permitir aqui um pitaco de uma pessoa que deposita muito mais do que você deveria depositar nos esportes, vai? Eu acho que os esportes acabam sendo um microcosmo para a nossa vida. E eu acho que quando a gente tem esse espaço para pensar que, ok, existe um lugar para crescer, isso aí acaba servindo como um pouquinho de chama, sabe? Acho que talvez aquela fagulha, eu acho que é o amor que une a gente à NBA, é o amor de ver o jogo sendo jogado, também a você compreender que aquilo ali é um microcosmo da tua vida, é uma parcela da tua vida que, se você tá entretido, se você tá sentindo que você tem ali uma relevância, não tem como você não se sentir mal, não tem como você não se sentir bem, perdão. Então, assim, Mike, eu vou te ser muito sincero, tá, meu amigo? Independente do que a temporada resultar aí para os nossos times, eu acho que só da gente estar aqui conversando, dialogando, rindo, se divertindo com as nossas respectivas franquias, é a certeza de que vai muito além do Larry O'Brien. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não, e compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.